Os maias são frequentemente lembrados por seu calendário do fim do mundo e pelo seu temido sacrifício de sangue. Mas essa civilização possui uma rica mitologia e um vasto conhecimento nas áreas de astronomia, engenharia e matemática. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e hoje vamos descobrir como essa civilização floresceu, previu fenômenos astronômicos precisos e como foram construídas suas grandes cidades e gigantescas pirâmides de pedra. Os maias são descendentes diretos dos primeiros asiáticos que chegaram às Américas atravessando o Estreito de Bering há cerca de 15.000 anos atrás. Entre 250 e 900 d.C., se estabeleceram nas úmidas e abafadas florestas da América Central. Em apenas 6 séculos, construíram grandes cidades e monumentos de pedras, expandindo seus territórios para Belize, Guatemala, Honduras e em territórios onde hoje se localiza o México. A sociedade maia era dividida em 3 classes. Os camponeses, que eram responsáveis pelo cultivo dos itens agrícolas, já a elite era composta por funcionários do Estado e sacerdotes, que moravam perto dos grandes templos construídos nas cidades. E no topo da hierarquia social ficava o rei, o governante da cidade-estado, sendo visto pelos seus súditos como uma encarnação dos deuses, o que lhe concedia plenos poderes sobre sua cidade e habitantes. O poder real era transmitido de maneira patrilinear através da linhagem sanguínea. Apesar dessa linhagem, o trono poderia ser ocupado por uma mulher nas seguintes situações: quando o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou se ele estivesse lutando em alguma guerra. Um dos reis mais poderosos e conhecidos foi o Grande Pakal, que se tornou rei com apenas 12 anos de idade e governou a cidade de Palenque por mais de 68 anos ao longo de sua vida. As construções maias. As cidades praticavam comércio entre si, mas também viviam em pé de guerra em busca de riquezas e territórios, pois cada grande cidade possuía um rei e isso gerava conflitos por interesses e poder. Entre as cidades em destaque, podemos mencionar Palenque, Tikal e Calakmul. As cidades possuíam uma grande e elaborada infraestrutura urbana, com casas, estádios, praças e ruas pavimentadas. Chichén Itzá foi a capital dos maias, sendo a cidade mais importante dessa civilização, a qual era formada pela pirâmide de Kukulcán, o templo de Chacmul, a Praça das Mil Colunas e o campo de jogos. As cidades-templos e pirâmides eram feitas com pedras de calcário que eram muito comuns nessa região. Para fazer o transporte das pedras, os maias usavam troncos de madeira que iam rolando de um ponto ao outro, auxiliando o transporte. Além disso, eram feitas grandes rampas ao redor das construções que facilitava o transporte dos grandes blocos conforme a construção ia se elevando. Também construíram um sistema complexo hidráulico que levava água até as cidades, que ajudava na pecuária e na agricultura do cultivo de cacau, algodão e principalmente do milho. Religião e costumes. Os maias possuíam a religião politeísta e os deuses mais venerados eram Itzamá, o deus criador do universo, Ixchel, a senhora do arco-íris, e Knecht-Ahul, o deus sol, dentre outras divindades. Segundo as crenças, o deus da criação criou o primeiro homem através do milho. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente ao sacrifício.
Os sacrifícios aconteciam em rituais muito violentos e as formas mais comuns de sacrifícios era a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa ainda estivesse viva. A principal importância do sacrifício era a oferenda do sangue que saciaria a fome dos deuses. Em troca, os deuses os protegeriam de seus inimigos, pestes, fenômenos naturais e lhes dariam grandes colheitas. As cerimônias religiosas também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma dessas bebidas era o bauche, composta por bebida alcoólica feita de mel, cascas de árvores e cogumelos alucinógenos. Os rituais, porém, eram restritos apenas à elite. Os maias praticavam a deformação craniana, uma prática que empregava a compressão do crânio por meio de bandagens e tábuas de madeira, geralmente iniciada logo após o nascimento. Esse costume extremamente exótico e perigoso era um sinal de status nessa civilização e realizado principalmente para diferenciar os membros da elite desta sociedade. Além disso, outras alterações físicas estranhas também eram parte de seu cotidiano. A escaritificação, uma técnica usada para criar cicatrizes na pele, era frequentemente usada como uma forma de decoração corporal. O processo era realizado com uma lâmina afiada para cortar a pele em padrões específicos que poderiam representar coisas como animais, plantas ou símbolos religiosos. O Pok-Tapok era um esporte o qual o objetivo era fazer com que a bola passasse pelos arcos da equipe adversária que ficava em uma determinada altura. O jogo era um evento importante na cultura maia e era frequentemente usado para celebrar eventos importantes, como casamentos ou na coroação de um novo governante. Os jogadores só podiam usar suas pernas, joelhos e cintura para dominar uma bola feita de borracha. E no final, a equipe perdedora tinha um de seus membros sacrificados em nome dos deuses. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo e não esqueça de seu like. Astronomia e matemática. Mesmo sendo um povo tão brutal, tinham um vasto conhecimento matemático que possibilitou prever fenômenos astronômicos como eclipses e mapear a posição de estrelas e plantas séculos à frente. A pirâmide de Chichén Itzá é um grande calendário e relógio solar, possuindo 365 degraus, simbolizando os dias do ano. Com alinhamento perfeito, uma vez por ano, a sombra é projetada mostrando o início do equinócio de primavera e também formando uma gigantesca serpente. A precisão era tão assustadora que mesmo após 1500 anos, o ciclo lunar tem um erro de apenas 33 segundos. Algo que assustou milhões de pessoas por todo o mundo foi o calendário maia, dizendo que o fim do mundo ocorreria em 21 de dezembro de 2012. Mas na verdade, o fim seria relacionado a um ciclo de 5.126 anos e não ao fim do mundo. Entre todos os sistemas de escritas existentes na Mesoamérica, segundo os especialistas, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Eles desenvolveram um sistema de escrita complexo que incluía hieroglifos e glifos. Esses símbolos eram usados para representar sons, palavras e frases completas e eram gravadas em paredes, pedras e livros feitos de cascas de árvores. A queda da civilização maia. Há cerca de 1300 anos, o Império Maia começou a entrar em colapso. Após o século IX, dezenas de cidades começaram a ser abandonadas até se tornarem completamente desertas. Historiadores acreditam que por causa das mudanças climáticas, secas, doenças e crescimento populacional, isso gerou grandes guerras, forçando a população migrar para outras regiões atrás de melhores condições.
Mas quando os espanhóis chegaram à região no século XVI, a civilização maia já se encontrava em declínio. Porém, as ações espanholas e da Santa Igreja Apostólica Romana afundaram e destroçaram ainda mais o legado histórico dessa civilização. Com a chegada dos europeus, diversas doenças desconhecidas pelos nativos se espalharam, matando milhões de nativos, pois os mesmos não tinham imunidade contra elas. Já a Igreja Católica fez uma verdadeira caça às bruxas aos costumes e crenças maias. Aqueles que se recusaram à conversão eram punidos, escravizados e mortos. Além disso, estátuas, escrituras, dentre outras peças e monumentos, foram destruídas e queimadas pela igreja alegando paganismo. Até esse momento foram encontrados apenas 3 códices que ajudam os especialistas a entender e decifrar um pouco mais sobre essa civilização antiga. Galera, temos outro vídeo aqui no canal falando sobre outra civilização, o Egito Antigo e seus costumes e religiões. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui e, como de costume, até a próxima.